Boa noite a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos à ILA Brasil Climate Change Lectures, que é uma iniciativa do ramo brasileiro da International Law Association de discutir o direito internacional das mudanças climáticas sob diversos aspectos. Se no nosso último encontro discutimos o Acordo de Paris e sua posição no direito internacional, é interessante notar que a partir dele e a partir de uma série de iniciativas nacionais, iniciou-se a litigância climática, o uso de acordos internacionais, de argumentos de direitos humanos dentro dos sistemas jurídicos domésticos, em que a posição do juiz ganha especial relevo para implementar as obrigações internacionais numa tentativa de efetivar a proteção ou o combate à emergência climática que nesse momento vivemos, como diversos órgãos internacionais científicos atestam constantemente. No nosso segundo encontro, temos a honra de receber a professora Carla Amado Gomes, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ela é também professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, foi vice-presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito de Lisboa, assessora do Tribunal Constitucional, leciona de cursos de mestrado e pós-graduação em Direito Ambiental, Administrativo e de Energia em Angola, Moçambique e no Brasil, e é uma das coordenadoras da rede de pesquisa Diálogo Ambiental Constitucional e Internacional, que teve um de seus últimos encontros na Faculdade de Direito da UFMG, em coordenação com meu caro amigo e colega, professor Eurico Bittencourt, que organiza uma série de obras extremamente importantes, reunindo debates nessa área. A professora, além de ser autora de muitos escritos sobre direito ambiental e direito ambiental internacional e direito europeu, escreveu um belíssimo artigo que dá nome à conferência de hoje, As Alterações Climáticas em breve num Tribunal Constitucional perto de si, com especial foco nesses casos de litigância climática em cortes europeias, em especial na corte alemã, e é sobre isso que nós discutimos hoje, sobre o significado dessa decisão para essa tendência em litigância climática. Professora Carla Amado Gomes, é uma honra recebê-la hoje aqui e tê-la conosco nessa série de lectures. A palavra é sua, estamos ansiosos para o nosso debate. Muito obrigada, professor Lucas Lima. Eu começo por lhe agradecer esse convite, muitíssimo gentil, que vem na sequência do nosso feliz encontro na UFMG há umas semanas, no âmbito do diálogo internacional, e nessa altura percebemos que temos interesses em comum, e por isso também esse convite que muito me honra. Na verdade, essa fala vai ter como base um artigo que eu escrevi já há uns 2 anos, que é de toda justiça que eu diga que foi escrito com um orientando meu, um estudante brasileiro, do Espírito Santo, o Pedro Minassa, que nesse momento é mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um aluno excepcional, um menino muitíssimo inteligente, brilhante mesmo, que me deu uma ajuda preciosa na redação desse artigo. Eu, na verdade, sou professora de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu falo assim porque tenho a facilidade de assimilar o sotaque brasileiro, por isso, o professor Lucas não vos mentiu, eu sou efetivamente uma professora portuguesa, mas adoto esse sotaque para me tornar mais entendível. E também é verdade que eu tenho coordenado várias obras, eu oscilo entre o vermelho, o direito administrativo, e o verde, o direito ambiental, mais na vertente doméstica, mas de vez em quando faço assim uma perninha no direito internacional ambiental. E a propósito das obras que eu coordeno, assume especial importância nesse momento e talvez até para alguns dos vossos estudos possa ajudar, sobretudo do ponto de vista comparativo e não só, uma obra que eu coordenei com a professora Heloísa Oliveira, que está disponível online no nosso site do Instituto, de Ciências Jurídico-Políticas e também no nosso centro de investigação, que se chama Tratado de Direito do Ambiente. Ele, nesse momento, tem 3 volumes e vai ser essa sua configuração final, mas vai sempre ser objeto de atualização. O primeiro volume trata de instrumentos,
o segundo volume trata de setores, e o terceiro, que é totalmente em inglês, fala de interseções entre o ambiente e outras temáticas, como energia, os transportes, o direito societário, enfim, todo um leque muito amplo de temas. E aqui nessa aula eu chamo especial atenção para 2 textos, um no segundo volume, que é logo o primeiro, o texto do professor Armando Rocha, precisamente sobre alterações climáticas, e o segundo, da autoria do professor Armando Rocha e da professora Heloísa Oliveira, sobre litigância climática, basicamente com o suporte dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, no terceiro volume, e em inglês. Qualquer um desses textos podem ser úteis às vossas pesquisas, estão acessíveis universalmente e gratuitamente no site dos institutos. O professor Lucas certamente poderá passar para vocês os links, e se não encontrar facilmente, eu própria providenciarei. Eu estou aqui, de fato, para falar um pouquinho, muito sinteticamente, da decisão Neubauer, ou da decisão Klimaschutzgesetz, como primeiro veio a ser conhecida, mas depois adotou o nome de um dos peticionantes junto da Corte Constitucional Alemã, o senhor Neubauer. E antes de falar sobre ela, eu tenho de fazer um rapidíssimo contexto dessa decisão no panorama jurídico e também no panorama jurídico constitucional. Enfim, não é segredo para ninguém hoje em dia que a Terra tem sofrido transformações múltiplas ao longo de milênios. Simplesmente aquela que estamos assistindo no último século, nos últimos 50 anos, pelo menos de forma mais evidente nas nossas vidas, tem seguramente causas antropogênicas, como já foi reconhecido no IPCC em vários dos seus relatórios. Ou seja, as alterações climáticas, o aquecimento global, tem causa humana, ou tem causa primordialmente humana. E isso faz com que as alterações climáticas gerem um dever da parte dos estados, que não é apenas um dever moral para com as gerações presentes e futuras, mas é também um dever jurídico de travar essa ameaça à civilização, ou pelo menos à civilização tal como a conhecemos. Como se diz muito frequentemente, Terra existirá para além das alterações climáticas, mas a humanidade duvido que exista, pelo menos na forma biológica que hoje temos pelo, enfim, pelo decurso dos acontecimentos. E é também dos relatórios do IPCC que nós retiramos algumas previsões, alguns cenários sobre a evolução desse fenômeno dramático das alterações climáticas. Basicamente, há 3 cenários possíveis, fazendo uma síntese muito simplista, digamos assim. Na perspectiva otimista, até 2100, o aumento das temperaturas ficaria entre 1 grau a 1,8, sempre relativamente a níveis pré-industriais. Na perspectiva pessimista e, digamos que draconiana, esse aumento poderia ir de 3,3 a 5,7 graus, o que naturalmente inviabilizaria por completo a vida humana no planeta. Depois há cenários intermédios, vários. Um deles é aquele que aponta para um crescimento do aumento da temperatura entre 2,1 a 3,5 graus até 2100. De todo modo, parece consensual que, se nada for feito, certamente haverá uma subida de pelo menos 2 graus até 2100, mas provavelmente muito superior a isso, porquanto as emissões de gases de dióxido de carbono não parecem próximas a travar-se, digamos assim. Os estados, apesar de confrontados com aquilo que já não é uma ameaça, já é uma emergência climática, uma verdadeira emergência climática, eles são chamados a atuar rapidamente e também ambiciosamente, sobretudo em 2 planos, que são basicamente as 2 âncoras do plano do Pacto Ecológico Europeu, que agora já vertido em diversos diplomas, digamos assim, legais ou com força normativa vinculante para a União Europeia. Por um lado, o pilar da descarbonização, e por outro lado, o pilar da economia circular, que basicamente leva para o primeiro, redução paulatina da utilização de combustíveis fósseis e substituição da matriz energética por fontes de energia renovável, e na questão da economia circular, uma travagem na degradação e no depauperamento dos recursos através da reutilização dos produtos, através de várias técnicas, nomeadamente design ecológico e técnicas de reutilização, reciclagem, etc.
Ainda assim, a travagem, enfim, adequada do aquecimento global, eh, implicaria uma redução de 40 a 70% das emissões de gases de efeitos de estufa até 2050, pelo menos, mas as expectativas e as estimativas apontam ao contrário, para um crescimento entre 300 a 900% destas emissões, o que naturalmente gera um paradoxo no combate a essa emergência climática. Ela é uma emergência, é assim sentida aparentemente por população e governantes, porque eles utilizam essa expressão, no entanto, a atuação vai exatamente ao contrário do que seria exigível para travar esse descalabro, digamos assim. É um grande abismo, portanto, aquele que separa a vontade dos Estados, o comprometimento dos Estados, para a mitigação das emissões no quadro do Acordo de Paris e a atuação desses mesmos Estados e agentes econômicos que atuam sob sua jurisdição. Enfim, se olharmos para o site do IPCC e virmos e consultarmos algumas das contribuições nacionais determinadas, se as abrirmos, porque elas são públicas, facilmente compreenderemos que elas têm um âmbito muito reduzido relativamente à parcela dos estados que efetivamente ratificaram o Acordo de Paris, por um lado, e por outro lado tem um nível de ambição muito questionável, pelo menos no que toca a grandes emissoras, e por isso não parece também merecer grandes dúvidas que o Acordo de Paris não está a ser cumprido. Ora, isso faz com que a população em geral, tenha uma percepção de que, os estados não estão a saber tomar conta dos seus cidadãos. Os estados estão-nos a falhar nos seus deveres de proteção, no seu duty of care. Isso, aliás, é um chavão muito repetido pela Greta Thunberg, que há uns anos agora ela tem estado mais reservada, também a idade com certeza pesará, embora ela seja uma jovem, obviamente, como alguns de vós, certamente, mas de fato era uma expressão muito utilizada por ela. Os estados estão nos falhando, eles não estão sabendo tomar conta de nós relativamente à proteção, contra as alterações climáticas. E nessa perspectiva, se o Estado falha do ponto de vista do legislativo/político e, consequentemente, também do ponto de vista do executivo, não é de espantar que os cidadãos olham para o poder que resta, para o poder judiciário. Por isso, de certa forma, explica a emergência dos movimentos, de litigância climática a que nós vimos assistindo, sobretudo nos últimos 10 anos, digamos assim. Enfim, o primeiro caso, Massachusetts versus EPA, já leva mais do que isso, foi um caso doméstico nos Estados Unidos, mas certamente nos últimos 5, 7 anos, junto dos tribunais internacionais e dos tribunais domésticos, e nos tribunais domésticos aos mais altos níveis da jurisdição, é que essa litigância se tem tornado mais palpável. É nessa perspectiva que nós chegamos ao caso Neubauer, mas, o caso Neubauer é um caso de um tribunal doméstico, de um tribunal constitucional, mas doméstico, ou seja, um tribunal interno. E uma das minhas perplexidades, mas claro que obviamente tem razões, é porque é que a defesa da qualidade de um bem com natureza metaestatal, e por definição universal, como é a proteção do ambiente barra a proteção da estabilidade climática, não é defendida junto de uma jurisdição universal, não é? O âmbito preferencial de discussão desse tipo de questões seria a Corte Internacional de Justiça, que, aliás, já teve, salvo engano, entre 1996 e 2006, ou 2003, uma secção específica para o recebimento, digamos assim, para a apreciação de questões ambientais. Entre 1990 acho que é 93, 2006, assim é que é. Entre 93 e 2006, a corte teve várias causas ambientais, desde logo o caso da Psicovonagimaros, em 97, e depois o caso da celulose, aí já em 2010, já estava ultrapassado a segunda data que eu referi, mas a segunda data que eu referi, 93, 2006, teve a ver com o encerramento dessa secção. Essa secção nunca trabalhou.
e teve logo, em 97, uma ótima oportunidade para se estrear. Ou seja, a Corte Internacional de Justiça seria, enfim, sob um determinado ponto de vista, o fórum adequado para a discussão dessas questões por força da sua jurisdição universal sobre um bem que tem uma natureza claramente meta-estatal e universal. Mas não é assim. Nem é assim relativamente à Corte, nem é assim relativamente a vários outros tribunais internacionais. E por quê? Eu diria, há mais causas, claro, mas eu as reduziria a 3 causas fundamentais. Por um lado, porque a exceção, da Corte Europeia dos Direitos Humanos, e já não estou falando da Corte de Justiça da União Europeia, que é outra coisa, né, mas no caso da Corte Europeia dos Direitos Humanos, a jurisdição é obrigatória, qualquer Estado que ratifica a Convenção Europeia tem de se submeter à jurisdição da Corte Europeia, mas isso não acontece relativamente a mais nenhum outro tratado e tribunal acoplado a esse tratado, porque os estados têm de aceitar a jurisdição. E por isso essa é uma fragilidade que nós enfrentamos quando tentamos o acesso pela jurisdição internacional. Por outro lado, o acesso, precisamente, é um acesso muito restrito, né? Como sabem, só estados e organizações internacionais podem ser atores em causas perante os tribunais internacionais. Também aqui a Corte Europeia é uma exceção, porque permite o acesso das pessoas, dos cidadãos, diretamente à Corte. E esse caso do acesso ser um acesso restrito, obviamente que limita muito as possibilidades de sindicância dos litígios ambientais, que são litígios que obrigam, diria eu, por natureza, a sua condução ao tribunal através de uma actio populares, de uma legitimidade alargada, que não existe, em regra, junto aos tribunais internacionais. E a terceira razão tem a ver com o fato de esses tribunais internacionais aplicarem direito internacional e o direito internacional ambiental ser fundamentalmente feito de obrigações de meios e não de obrigações de resultado. Por isso é muito difícil a um tribunal condenar um Estado por inobservância das suas obrigações no plano das convenções ambientais, a não ser que falhem as obrigações procedimentais, a notificação, a consulta, a providência da informação, a questão de falharem avisos que devem fazer relativamente às populações aos outros estados, enfim, obrigações formais, mas não obrigações de resultado. Aliás, para isso basta olhar para o Acordo de Paris. O Acordo de Paris não fixa qualquer meta, nem mínima nem máxima, apenas obriga os estados a entregar as tais contribuições nacionais determinadas, que são fundamentalmente aquilo que os estados quiserem. Normalmente falo do Acordo de Paris como uma espécie de jantar de amigos em que cada um leva aquilo que tem possibilidade de levar, um leva a sobremesa, outro leva um peru, outro leva umas nozes, mas a mais não é obrigado, digamos assim, precisamente pela falta de precisão na fixação dessas metas por parte do acordo. É nesse contexto que os cidadãos se voltam para as jurisdições domésticas, embora também esteja se trilhado uma via junto das jurisdições internacionais, não propriamente para a defesa do ambiente enquanto, enfim, grandeza a sé, enquanto grandeza de valor intrínseco, mas pela via dos direitos humanos. E é isso que explica a litigância junto da Corte Interamericana, a litigância junto da Corte Europeia dos Direitos Humanos, mas não tanto, por exemplo, alguma litigância junto da Corte Internacional de Justiça, o caso das celulosas, o caso Nicarágua contra Nicarágua contra, agora me deu uma branca quanto ao segundo Costa litigante, mas Rica. eu já Costa Rica, Nicarágua, Costa Rica, os dois casos. Eh, e nessa perspectiva, os casos domésticos têm se sucedido. O caso paradigmático, que está, claro, também na base da intertextualidade do Acórdão Neubauer, é o caso Urgenda, de que vocês certamente já ouviram falar e conhecem bem, um caso que se desenrolou nos Países Baixos entre 2015 e 2019, e no qual o governo neerlandês foi condenado por insuficiência da ação climática,
através de uma ação movida pela organização Urgent Agenda, e é por isso que ele se chama Urgenda. Fundamentalmente, aí foram invocados direitos fundamentais como o direito à vida e o direito à privacidade, à inviolabilidade do domicílio, os dois ancorados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Por quê? Porque a data 2015-2019 não existia na Constituição dos Países Baixos nenhuma referência a qualquer direito ao ambiente ou direito ao clima estável, coisa que agora já sucede depois da decisão Urgenda. E nesse caso, o tribunal recorreu a parâmetros internacionais, mas que a Holanda, os Países Baixos estão vinculados, para refazer as metas propostas pelo governo. O governo havia se vinculado, de resto, com respeito pelos padrões da União Europeia, a uma redução de 17% até 2020, e o tribunal entendeu que essa meta era curta e que deveria ser aumentada para 25%. Essa decisão é uma decisão muito louvada, claro, por várias razões. O governo perdeu nas três instâncias, o caso foi até o Supremo, mas é também uma decisão muito criticada por força da violação do princípio da separação de poderes. Claramente, o tribunal fez política, o tribunal não se limitou a considerar que a ação era insuficiente ou inadequada, o tribunal legislou em vez do Estado neerlandês. E essa é, de fato, a dimensão mais criticável da decisão Urgenda, que de resto não se verifica na decisão Neubauer, que nós vamos ver já de seguida. Essa decisão, uma decisão de 2021, é uma decisão importante, enfim, diria desde logo, porque provém de um dos tribunais constitucionais mais prestigiados do mundo, o Tribunal Constitucional Alemão, que é um tribunal que sempre perfilha argumentação muito robusta, com uma fundamentação técnica muito sofisticada e muito cuidada, mas também porque o tribunal, nessa decisão, estabeleceu uma base técnico-científica muito precisa, passa vários parágrafos extensos a relatar considerações de órgãos de natureza científica em que vai se basear para prolatar a sua decisão e para, de certa forma, avaliar se a legislação alemã que estava sob sua apreciação era ou não suficiente para pôr, digamos, para marcar a posição do Estado alemão face às alterações climáticas, se era adequada, se era necessária, se era suficiente, digamos assim. E digamos que a última razão porque eu considero essa decisão muito importante é em razão da sua intertextualidade. O tribunal, ele foi buscar argumentação de tribunais domésticos e de tribunais internacionais, ou seja, ele promoveu aquilo que se chama normalmente de cross-fertilization, né? Ele envolveu a sua decisão num discurso argumentativo de outras instâncias, quer instâncias domésticas, quer internacionais, sendo certo que não utilizou nenhuma decisão de tribunal constitucional, porque, embora quer o tribunal austríaco, quer o tribunal francês constitucionais se tenham pronunciado em litígios climáticos, chamemos de assim, não deram ganho à causa ambiental. Portanto, não se pode dizer que esta foi a primeira decisão de um tribunal constitucional sobre um litígio climático. Não foi, mas foi a primeira na qual se deu ganho de causa à pretensão dos requerentes, digamos assim, em que o ambiente venceu, digamos assim, essa causa. Como é que nasceu esse caso? Esse caso tem origem num instituto que existe na Alemanha e também em alguns estados na América Latina, e aliás muito popular na América Latina, a queixa constitucional, no ordenamento alemão, a Verfassungsbeschwerde, não é? Uma queixa perante o Tribunal Constitucional, que pode ser apresentada por qualquer cidadão, portanto, o cidadão tem um acesso direto ao Tribunal Constitucional, mas deve fundamentar esse acesso na violação de direitos fundamentais. E isso aconteceu através de 4 queixas constitucionais que se foram sucedendo ao longo do tempo. Portanto, a primeira apareceu em 2018, ainda nem sequer estava em vigor a lei que depois foi sindicada nesse processo, e depois seguiram-se outros requerentes, mais 3 conjuntos de requerentes. 3 conjuntos de requerentes são alemães,
de várias idades e de várias proveniências, em sentido de alguns residem no litoral, outros não residem no litoral, alguns são jovens, outros são, enfim, cidadãos que já não entram na faixa jovem, mas os mais curiosos são cidadãos do Bangladesh e cidadãos do Nepal, que não residem na Alemanha e não têm nenhum vínculo com o Estado alemão desse ponto de vista. Eles não são sequer trabalhadores na Alemanha, não têm qualquer vínculo, mas são cidadãos que se apresentam perante o Tribunal Constitucional alemão a dizer que o Estado alemão está falhando no cumprimento das suas obrigações no âmbito da luta contra as alterações climáticas. Eu considero, de fato, que a presença desses dois litigantes, digamos assim, é uma das questões mais interessantes desse acórdão, dessa decisão. Bom, o que é que se pedia? Claro, pedia-se a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas e, fundamentalmente, havia dois pedidos ou duas linhas argumentativas. O que estava em causa era a lei do clima alemã de 2019, que já não tem o mesmo conteúdo, porque o Estado alemão é um Estado de direito e, por isso, na sequência da decisão Neubauer, poucos meses depois, alterou a lei de acordo com o comando do tribunal, apesar de o tribunal ter lhe dado até 2022. O Estado alemão logo, o Bundestag, o parlamento, logo passados 2 ou 3 meses, alterou a lei, mas o que se pedia ao tribunal era que se pronunciasse, por um lado, sobre a disposição da lei, que entendia que a contenção da subida, da redução das emissões deveria ser conforme, do ponto de vista da ação do Estado alemão, a uma contenção da subida da temperatura em 1,75, e, portanto, não são os 2 graus de máximo do Acordo de Paris, nem são os preferenciais 1,5 também desse acordo, mas seria 1,75. E nessa perspectiva, os requerentes consideraram que haveria violação de obrigações internacionais, porquanto o Estado alemão deveria ter se comprometido a reduzir emissões para obter um aumento máximo de 1,5. E a esse argumento, os requerentes associaram que, por conta dessa pouco ambiciosa fixação da meta em 1,75, isso redundaria num déficit de proteção dos seus direitos fundamentais, quer pessoais, quer econômicos. O segundo argumento tinha a ver com a delegação da lei, da fixação de metas de redução de emissões a partir de 2030 no executivo, ou seja, estava fixado que as emissões se reduziriam em 55% até 2030, isso foi feito pelo parlamento, mas a partir de 2030, quem faria a fixação ano a ano seria o executivo, sem mais, sem qualquer critério, sem qualquer bitola, sem qualquer baliza, digamos assim. E aí, nessa segunda linha, nessa delegação do executivo, haveria dois pontos de ataque, digamos assim. Por um lado, violação do princípio da reserva de lei e lei parlamentar, porque uma ameaça civilizacional, como a das alterações climáticas, não pode depender da fixação de um roteiro impreciso e fixado pelo executivo sem qualquer controle parlamentar, e, portanto, isso é uma competência do legislativo ao nível parlamentar, não pode ser delegado. Isso, por um lado, haveria violação da reserva de lei, e, por outro lado, haveria violação do princípio da proporcionalidade, porque essa ausência de fixação precisa das metas até 2000, a partir de 2030, poderia redundar numa eh, não equitativa distribuição dos sacrifícios entre gerações presentes e gerações futuras, e levaria a que as gerações futuras pudessem ficar sobrecarregadas com deveres muito mais severos do que se esse roteiro estivesse precisamente ditado a partir do momento em que a lei entra em vigor, ou seja, que desde o momento da entrada em vigor até 2030 e até 2050, com um mínimo de determinabilidade. E, portanto, haveria
violação da proporcionalidade nessa perspectiva da proibição do sacrifício superior ao bem que está tentando se salvaguardar, digamos assim. Eu posso desde já dizer que na primeira vertente, o primeiro argumento, 1,75 viola obrigações internacionais, foi descartado pelo tribunal, porque na verdade o que o acordo diz é até 2 graus, preferencialmente 1,5 graus, e por isso o tribunal considerou que 1 grau, 1,75, estava dentro da margem de liberdade e mais estava, digamos que, assente numa apreciação científica muito elaborada da parte de uma comissão que foi constituída na Alemanha para acompanhar esse processo legislativo da feitura da lei do clima, e, portanto, nessa perspectiva não haveria violação da Constituição nem violação de obrigações internacionais, mas na segunda dimensão da reserva de lei, violação do princípio da proporcionalidade, o Tribunal Constitucional deu razão aos requerentes e declarou a inconstitucionalidade das normas que deixavam ao Executivo a fixação unilateral, sem controle do Parlamento, das metas de redução das emissões a partir de 2030. Foi nessa perspectiva que a lei foi alterada, consequentemente, e nessa alteração as metas foram até incrementadas, ou seja, foram metas ainda mais ambiciosas do que aquelas que constavam da primeira versão. Bom, essa decisão pode ser apreciada de muitas perspectivas. Eu e o Pedro Minassa, que comigo escreveu o texto, escolhemos 5 também por uma questão de contenção e arrumação do pensamento. Não quer dizer que outras observações e outras análises não sejam igualmente válidas, como é evidente, não pretende ser uma análise exaustiva, mas essas 5 vertentes, para mim, se reduzem, então, a aquelas que eu vou enunciar de seguida, e muito sinteticamente, porque o tempo está correndo contra mim e eu quero, sobretudo, que nós possamos conversar um pouco sobre isso. Por um lado, o tribunal assumiu uma posição dogmática que passa pela afirmação de que a proteção do clima estável decorre da norma constitucional do 20A da Lei Fundamental de Bona. Eles não falam Constituição por razões históricas, seria o artigo 20A. Artigo 20A é esse que não estava na Lei Fundamental, quando ela entrou em vigor, em 49, mas só surge em 1993 e foi alterado posteriormente para incluir a proteção do bem-estar animal. Ora, o tribunal, sem que a palavra clima conste da Constituição alemã, da lei fundamental alemã, entendeu que proteger o ambiente é também proteger o clima, e, portanto, ancorou aí o dever de proteção do Estado. Mas atenção, um dever de proteção enquanto tarefa e não enquanto um direito subjetivo dos cidadãos ao ambiente ou ao clima estável. Portanto, o tribunal, enfim, em coerência com o texto constitucional e com a sua própria jurisprudência anterior, entende a proteção do ambiente barra proteção da estabilidade climática como uma tarefa estatal. E essa tarefa estatal depois pode se desdobrar, digamos assim, pode ter um reflexo muito evidente para os cidadãos, na medida em que proteger o ambiente, proteger o clima estável, constitui condição essencial para a criação de um sustentáculo de vida que permita aos cidadãos exercer todo um conjunto imenso de direitos fundamentais. Então, o tribunal não reconhece diretamente direitos fundamentais ao clima, à estabilidade, à proteção do ambiente, mas admite que o Estado tem o dever de proteção desses bens na medida em que é responsável pelo bem-estar, pela qualidade de vida dos seus cidadãos. E, obviamente, não há vida, não há integridade física, não há propriedade, não há iniciativa econômica sem um sustentáculo de vida, sem que haja um mínimo existencial, digamos assim, em que os cidadãos possam se movimentar e desenvolver as suas atividades pessoais e profissionais. E uma afirmação que o tribunal disse que me parece interessante, na medida em que nós sempre falamos da ponderação de bens como uma ponderação não hierarquizada, que em Portugal, pelo menos, enfim,
Podemos entender que alguns direitos fundamentais, aqueles que não podem ser suspensos nem em estado de sítio nem em emergência, o 19.6 da Constituição, são direitos preponderantes, digamos assim, mas nunca aceita, a doutrina não aceita que haja direitos mais importantes do que outros. E por isso, na ponderação, eles todos têm o mesmo peso. Mas há uma afirmação que o tribunal fez no parágrafo 197, que é interessante, que pode mudar um pouco esse vetor de ponderação, esse peso no balancing process. É quando ele diz que, given that climate change is almost entirely irreversible as things currently stand, any overshoot of the critical temperature for preventing climate change would only be justifiable under strict conditions, such as for the purpose of protecting fundamental rights. Within the balancing process, the obligation to take climate action is accorded increasing weight as climate change intensifies. Então, o que o tribunal aqui diz é que, em fase de emergência climática, a tarefa de proteção do clima pode ter um overweight, pode ter um sobrepeso no balancing process com outros interesses e direitos constitucionalmente consagrados. E isso é muito interessante, e pode ser decisivo em processo de ponderação de bens, nomeadamente com interesses econômicos. Numa segunda dimensão, aquilo que eu ressaltaria nessa decisão é, para além, portanto, dessa visão objetiva do tribunal, a tarefa de proteção do ambiente e estabilidade climática tem a ver com a consideração da dimensão intertemporal dessa tarefa e uma intertemporalidade que vai permitir a chamada proteção dinâmica dos direitos fundamentais. No fundo, o que o tribunal diz, e, enfim, parece uma evidência, não é? Mas enfim, às vezes não é dito de forma tão clara, é que essa tarefa ela se acentua na linha do tempo, né? Não é uma tarefa circunstanciada, que surgiu agora e pode se esgotar dentro de alguns anos. Não, é uma tarefa que vem de trás e tem um passivo para recuperar, e é uma tarefa que se projeta, e que se projeta no espaço e no tempo e na vida das pessoas. E nessa questão da intertemporalidade, vai entroncar a ideia de solidariedade na distribuição dos sacrifícios, porque reduzir emissões implica sacrifícios e alterações, por vezes drásticas, de comportamento. Quando nos pedem para deixar de usar o automóvel, ou pelo menos um automóvel movido a combustíveis fósseis, e passar a usar a bicicleta ou andar mais a pé, quando nos pedem para deixar de tomar duche de tomar banho de imersão, e passar a tomar duche, enfim, já não digo como cidadãos da África do Sul e Cape Town, que a certa altura tinham direito a 5 litros de água por dia, não é? Em face da escassez que se viveu durante alguns meses na África do Sul. Isso são sacrifícios muito severos dos nossos hábitos cotidianos. E nessa perspectiva, o que o tribunal pretende é que não haja pessoas mais para frente que tenham de fazer sacrifícios severos até não poder fazer qualquer opção, né? Serem obrigados a ter apenas uma via de saída, digamos assim, porque todas as outras opções já foram esgotadas pelo overuse, pelo abuso de utilização das nossas gerações. Então, essa ideia de intertemporalidade é de solidariedade na distribuição dos benefícios e dos sacrifícios, sobretudo, a ideia da proporcionalidade e a ideia da proteção dinâmica. Vamos revendo as metas à medida que vamos reconhecendo mais exigência ou, eventualmente, algum alívio. Nada disso é definitivo. A ideia da revisibilidade, que também está muito associada aos parâmetros ditados pela ciência. Então, essa questão da intertemporalidade é muito interessante também para provar que, de certa forma, o dever de solidariedade é mais do que um dever moral. Pode se transformar num dever jurídico associado ao princípio da proporcionalidade e à defesa dos direitos fundamentais. Em terceira linha, além da intertemporalidade, o Tribunal Constitucional alemão fala da dimensão interestatal deste dever de proteger o ambiente.
Isso é muito curioso do ponto de vista de um tribunal constitucional, que é um tribunal interno. Ele tem de se reportar fundamentalmente, enfim, na minha visão muito clássica, à obrigação que se retira de uma norma da Constituição relativamente ao Estado na proteção dos seus cidadãos, mas ele vai mais além, porque ele reconhece essa dimensão meta-estatal do bem jurídico e por isso diz: bom, mas é que ninguém luta contra o clima, contra a alteração do clima sozinho. A obrigação de combater as alterações climáticas é uma obrigação universal. Ela se reparte por todos os estados, apesar de poder ter em consideração a chamada responsabilidade comum mais diferenciada, de acordo com as capacidades dos estados, não é? Então, aqui o que o tribunal vem reconhecer é que o artigo 20A gera para o Estado alemão uma dupla dimensão de ação. E, por um lado, ele deve proteger o ambiente, proteger a estabilidade climática a favor dos seus cidadãos, mas isso vai se refletir sobre a comunidade internacional no seu todo. E não vale dizer que, mas o que interessa que a Alemanha faça se os outros não fizeram. Não, cada um tem de fazer a sua parte. E só se todos fizerem as devidas partes é que essa tarefa global vai ser verdadeiramente cumprida. Um pouquinho como no Urgenda também já tinha sido objeto de considerações do tribunal. E reparem que a ideia da cooperação associada a essa dimensão interestatal é extraordinariamente importante, e é essa ideia de cooperação e de dimensão interestatal que justifica que o cidadão do Bangladesh, o cidadão do Nepal, o cidadão de Moçambique ou da Nova Zelândia possam ir junto do Tribunal Constitucional Alemão cobrar o cumprimento de uma tarefa. Se eles estivessem cobrando o cumprimento da proteção de direitos fundamentais, o tribunal não teria aceito o seu locus standi. Por quê? Porque eles não têm direitos fundamentais em face do Estado alemão. Mas eles têm legitimidade como cidadãos do mundo para, com base numa norma da Constituição alemã, que tem um efeito duplo, para dentro e para fora, digamos assim, falando do ponto de vista leigo, eles têm o direito de pedir ao Estado alemão o cumprimento dessas tarefas. Claro que o Estado alemão não pode se responsabilizar pelo cumprimento dessas tarefas nos seus estados, porque aí entra a reserva de soberania e a questão da territorialidade e a não ingerência nos assuntos internos. Mas eles são perfeitamente legítimos, são partes legítimas para exigir do Estado alemão o cumprimento de um dever que vai refletir-se sobre eles próprios, sem dúvida. Agora, não a título de observância dos seus direitos fundamentais, mas sim enquanto tarefa meta-estatal, maior do que o Estado, digamos assim. No fundo, perante a comunidade internacional no seu todo, que é, de resto, uma expressão muito interessante, que por vezes surge associada à natureza das obrigações erga omnes, e que também aparece no projeto da Comissão de Direito Internacional sobre responsabilidade internacional dos Estados, a certa altura nesse projeto, no artigo 48, nesse projeto 2001, é uma norma que, claro, é uma norma de soft law, porque nunca passou de projeto, não chegou ainda, pelo menos, a ser ratificado enquanto convenção, assinado enquanto convenção, depois ratificado pelos Estados, mas essa norma do artigo 48 parece ressoar na afirmação do tribunal de que a Alemanha tem esse dever perante a comunidade internacional no seu todo, porque essa obrigação seria uma obrigação erga omnes, digamos assim. Só que isso dito por um tribunal constitucional não tem certamente a mesma forma do que se fosse dito por um tribunal internacional, como a Corte Internacional de Justiça, e, sobretudo, se fosse dito num litígio propriamente dito, e não apenas numa opinião consultiva, como de resto já foi em 1996, no parecer das armas nucleares. Muito rapidamente, quarto ponto, é o apoio na ciência, o diálogo com a ciência. Nenhuma decisão atual sobre o estado do clima, sobre políticas públicas no âmbito do clima, pode prescindir do diálogo com a ciência. E também os tribunais não podem prescindir do diálogo com a ciência. Essa asserção foi muito vincada pelo tribunal, como eu falei há pouco, dos parágrafos 31 a 37 da decisão, é um diálogo intenso
do tribunal com vários relatórios científicos para provar que realmente a meta do 1,75 é legítima e é fazível, é cumprível, é realizável. Querer mais seria, porventura, condenar ao fracasso. Mas, de acordo com os estudos da comissão, essa meta é uma meta legítima e, por isso, é aceitável, não é insuficiente do ponto de vista da ação do Estado, da projetada ação do Estado. E, finalmente, o quinto ponto tem a ver com o ponto de honra do tribunal em dizer: eu não sou um legislador, eu não me substituo ao legislador, eu só tenho a capacidade de intervir, do ponto de vista do controle da constitucionalidade, numa certa perspectiva minimalista, não é? Eu tenho um dever de autocontenção enquanto Tribunal Constitucional. Eu poderia censurar o legislador, do ponto de vista de nação, se nenhuma medida fosse adotada, mas não é esse o caso. Se as medidas fossem ostensivamente inadequadas, não é esse o caso. Ou se a ação fosse flagrantemente insuficiente. Ora, nessa perspectiva, o flagrantemente insuficiente acaba por se revelar. Por quê? Porque houve a tal delegação no executivo e, a partir de 2030, seria um deserto. Não saberíamos com o que contar. E essa perspectiva é suficiente para o Tribunal Constitucional criticar a norma como ela estava redigida, atirando para a discricionalidade do executivo, totalmente sem baias e sem o controle parlamentar, a fixação da redução de emissões. E por isso, nessa perspectiva, o tribunal acabou dando razão, e o que levou à alteração da lei. Enfim, repercussões imediatas dessa decisão. Eu já falei sobre elas. Imediatamente, o legislador alemão alterou a lei no sentido indicado pelo Tribunal Constitucional alemão. A decisão Neubauer também levou a que vários estados federados fossem postos em causa, porquanto nas suas leis estaduais do clima havia disposições semelhantes a essas que rapidamente foram sindicadas quanto à sua conformidade constitucional por cidadãos desses estados. Aqui o Tribunal Constitucional acabou dando razão em grande parte dos litígios. E houve também, diria, uma ressonância, pelo menos uma, se não mais, dessa decisão no recente caso da Vereinigung, que foram 3 casos decididos pelo TED, pela Corte Europeia, no mesmo dia. 2 deles falharam, mas um deles prosperou, ou seja, o tribunal deu por provado o incumprimento do Estado suíço no que toca à proteção do direito à privacidade, à inviolabilidade do domicílio. O artigo 8º, basicamente, é uma via enviosada de proteção do direito ao ambiente, mas é essa que tem sido trilhada pelo TED. Talvez aí pudesse ter sido um pouco mais ambicioso, apontando para o artigo 2º, não é, para a violação do direito à vida, mas não foi por aí, porque considerou que a ameaça, apesar de candente, ela não é imediata e, portanto, o direito à vida é um direito que só é reconhecido como violado pelo TED normalmente quando há mortes. No caso Onério Dias contra a Turquia, por exemplo, foi o primeiro em que o tribunal considerou a violação do artigo 2º, mas, enfim, a violação do artigo 8º já foi um passo, sobretudo porque a Corte Europeia disse que a ideia da proteção ambiental está inequivocamente ligada também à proteção da estabilidade climática. E, portanto, tudo aquilo que o TED tem dito a propósito de violações do artigo 8º na sua jurisdição esverdeada, digamos assim, vai valer daqui para diante relativamente à estabilidade climática. Esse foi talvez o passo positivo mais interessante que o tribunal deu nessa decisão dos 3 casos. Depois, também nas reprovações, houve situações interessantes, mas dessas não vai rezar a história. Vamos ver se o tribunal alterará as suas posições no futuro, mas por hora e para já eram essas as ideias que eu deixaria aqui para nós conversarmos. De seguida, eu peço desculpa, eu certamente que excedi o meu tempo, não tenho remédio, mas estou, claro, à vossa disposição para a conversa que se vai seguir. E muito obrigada mais uma vez, professor Lucas, pela oportunidade.
Muito obrigado, professora Carla Amado Gomes, pela brilhante aula que nos brindou nessa noite, no Dia do Trabalho. Tivemos aqui chegamos a mais de 40 espectadores ouvindo-a nas suas brilhantes reflexões, sobretudo de como o panorama expande-se do direito internacional para o direito constitucional, para a questão da aplicação do direito climático e de como isso se ramifica e tem diversas implicações, e as suas 5 conclusões demonstram bastante bem isso. E antes de iniciar o debate, eu gostaria de agradecer também aqueles que nos assistem pelo canal da ILA Brasil. O debate não ficará gravado, eu encerrarei aqui a transmissão. Mais uma vez agradecendo todos aqueles que nos acompanham pelo canal, convidando para se inscreverem para os próximos ILA Brasil Climate Law Lectures. E passamos imediatamente ao debate.